Amigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Srimati Hridayananda Das Goswami Namine Namaste Guru Sarvam Namaste Prabhupada Pramodaya Dusnasiddhanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 11º canto, 14º capítulo, no verso 16. E a gente está numa parte bem bonita, bem profunda, desse discurso que Krishna está fazendo, essa apresentação que Krishna está fazendo sobre o que seria yoga. E ficou bem doce, profundo, porque ele está, depois de explicar que esse aspecto devocional seria o último aspecto, e ele deixou claro, não, tem outros aspectos e tal, é só para não confundir o primário com o secundário, terciário, etc. Então, só para a gente ter as prioridades em ordem na vida espiritual. Então, foi falando a necessidade, o tópico foi assim, se dirigindo, olha, você tem que saber o que é o mais importante, né? E no caso ele explicou que essa bhakti, essa devoção absoluta seria, a devoção a Deus seria a coisa mais elevada. Não é que seria a única coisa, né? Mas seria a mais elevada. Mas depois de falar isso, aí ele começou a glorificar o devoto de Deus, uma coisa que aparece muito nessa tradição. A gente vê que Deus se apresentando, falando, ele vai explicando o caminho do yoga, ele explica coisas mais importantes, mas em seguida a gente tem a apresentação que ele mesmo enfatiza, que Deus mesmo enfatiza, da importância do devoto e como ele valoriza o devoto. E aí, no verso passado, a gente viu ele falando, olha, eu acho você, Uddhava, como um devoto perfeito, mais valioso até do que eu mesmo. Então, essa coisa bem amorosa, né? Como você fala, uma pessoa muito amada, ó, você é mais importante do que eu mesmo, né? Assim, é o máximo que você pode falar, né? De amor, de romance. E a gente faz isso, a gente sabe que isso é real, né? Mesmo aqui no plano terreno, a gente tem uma noção disso, às vezes em momentos muito românticos, mas mais comum assim, como, né, o amor de mãe, amor de pai, que a gente realmente fala assim, né? Se você verdadeiramente fala do coração, não, você vale mais do que eu, né? Eu morro 1000 vezes para, né? Então a gente sente isso assim. Mas ele fala assim, todo ele fala, você vale mais do que eu amo você mais do que eu amo a mim mesmo. E agora ele vai expandir nesse tópico, ele vai falar mais sobre isso, que isso é um tópico bem, a gente fala confidencial, bem importante, um pouco esotérico assim, mas essa valorização da devoção do devoto vivendo, praticando isso aqui na Terra. Então vamos ler juntos aqui o sânscrito. Nirapeksham munim shantam Nirvairam Samadarshanam Anuvrajamyaham Nityam Puyeyeti Angrirenubim Nirapeksham Munim Shantam Nirvairam Samadarshanam Anuvrajamyaham Nityam Puyayeti Angrirenubim Nirapeksham Munim Shantam
Samadarsanam Nirvairam Samadarshanam Anuvrayamyaham Nityam Anuvrajamyaham Nityam Puyayeti Angri Renubi Puyayeti Angrirenubim Nirapeksham Muni Shantam Nirapeksham Munim Shantam Nirvairam Samadarshanam Nirvairam Samadarshanam Anuvrajamyaham Nityam Anuvrajamyaham Nityam Puyayeti Angri Renubi Puyayeti Angrirenubim. Muito bem. Como é que é seu nome? Renata. Renata, você fez muito bem. Você nunca apareceu aqui? Apareceu? Não, mas Você estava praticando escondidinho já em outros lugares? eu já conheço um tempinho já. Que parabéns. Nirapeksham, Nirapeksham sem desejo pessoal. sem desejo pessoal. Munim, sempre pensando em me ajudar em meus passatempos. Shantam, pacífico. Nirvairam, sem hostilidade para com ninguém. Samadarshanam, consciência igual em toda parte. Anuvrajami, sigo. Aham, eu. Nityam, sempre. Puyayam, posso ser purificado. Purificarei o universo dentro de mim. Iti, assim. Angri, dos pés de lótus. Renubi, pela poeira. Repita comigo. Desejo purificar. Com a poeira dos pés de lótus. De meus devotos. Os mundos materiais. Que estão situados dentro de mim. Assim, sempre sigo os passos de meus devotos puros, que estão livres de todo desejo pessoal, vivem absortos em pensar em meus passatempos, são pacíficos, não têm nenhum sentimento de inimizade e mostram a mesma disposição em toda parte. Vou repetir sozinho. Desejo purificar com a poeira dos pés de lótus de meus devotos os mundos materiais que estão situados dentro de mim. Assim, sempre sigo os passos de meus devotos puros, que estão livres de todo desejo pessoal, vivem absortos em pensar em meus passatempos, são pacíficos, não têm nenhum sentimento de inimizade e mostram a mesma disposição em toda parte. Então, olha só que verso importante, porque Krishna começa dizendo, de forma, de novo, muito amorosa, muito humilde, desejo purificar com a poeira dos pés de lótus de meus devotos. Então não é que ele está falando, não, eu vou purificar. Não, vocês vão purificar, vocês, meus devotos. São tão especiais que vocês é que vão purificar os universos, não eu, vocês. Muito bonito isso. E é prático. Não é só uma declaração louca, amorosa de Deus. Porque se você pensar bem, quem realmente pode purificar o mundo
são os devotos de Deus. Porque Deus não fica andando por aqui, não faz parte do plano, fica Deus toda hora presente no mundo material. Isso não é a programação do mundo material, isso foge do que é o mundo material, estraga o mundo material para os ateístas, se Deus ficar toda hora aí. Não pode. Perde a graça para os iludidos, né? E aqui é um lugar para você ficar iludido, então se a gente não dá a chance para ficar iludido aqui, não tem lugar nenhum para ficar. Então ele não pode ficar toda hora aí aparecendo. Deus não pode ficar toda hora se manifestando como ele fez 5.000 e poucos anos atrás como Krishna e olha aqui ensinando. Ele não pode. Isso não é isso. Isso aí foge do script do mundo material. Mas os devotos sim. Então ele pode fazer como ele fez. Vem, explica tudo e deixa a coisa rolando. E quem vai então fazer a purificação? Os devotos. Então é até prático mesmo, que realmente são os devotos que estão aqui mesmo, nasceram, alguns poucos enviados, outros tantos que realmente nasceram karmicamente, mas nessa vida despertaram. E aí eles vão iluminando, eles vão protegendo, eles vão purificando os mundos. Então vocês estão tendo essa experiência, já tiveram com outros devotos puros. Aqui no Ocidente a gente tem a experiência com Jesus, um grande devoto puro. Então ele purificando o mundo. Ele purificando, inspirado. E de onde que veio a tradição de Jesus? Ah, veio do judaísmo. De onde veio o judaísmo? Então se você for voltando, volta para Krishna. Primeira manifestação de teísmo, de monoteísmo é Krishna. Se você estudar a história, está aí, passo a passo. Então as tradições foram ficando, tá, vai passando, tudo bem, tem características culturais, vão surgindo, algumas coisas vão perdendo, mas onde que veio tudo isso? Krishna. Krishna veio e os seus devotos têm purificado o mundo. Depois, né, Jesus, depois Maomé, enfim. E assim vai purificando. Vem Prabhupada e os discípulos de Prabhupada. Enfim, né? E tantos outros devotos aí pelo mundo, tantas linhagens diferentes. Então é interessante que Krishna é um plano dele, não, é vocês. Aí na linguagem, a gente tem essa linguagem. Na linguagem védica fala-se da poeira dos pés de lótus. Inclusive o nome da minha esposa é Charana Renu, que significa poeira dos pés de lótus. O nome que ela recebeu de iniciação. Então assim, tem essa coisa dos pés de lótus. É uma expressão que vocês vão encontrar na cultura védica. Porque é assim, como um sinal de respeito, você se dirige não à pessoa, mas aos pés dela. É isso aí, a gente tem um pouquinho no Ocidente, no passado tinha um pouco disso, né? A gente beijava, tocava os pés dos pais, né? Em alguns lugares ainda fazem isso aqui no Brasil, né? Então essa coisa dos pés. Mas aí fala pés de lótus, o lótus, aquela coisa pura. O lótus que está na lama, mas não está na lama, brota da lama, mas é aquela coisa linda. Está na água, mas não se molha. Então aquela coisa que é belíssima e apesar de estar saindo da lama, da água, não tem lama nem água, é só aquela flor linda, maravilhosa, especial. Então esse lótus é nesse sentido de uma coisa bela, então fica assim, os pés de lótus. E aí a poeira, porque não é só os pés, é tão humilde que não, a poeira dos pés, entendeu? É só um artifício poético assim que pegou, que é muito usado na cultura védica. Onde a poeira já basta. Isso é tão especial que não é só seu pé, porque imagina, o pé é uma coisa suja, considerado ofensivo, né? Se você aponta o pé para alguém, ou se você toca alguém com o pé, é considerado isso é uma agressão. Em algumas culturas é o sapato, né? Cultura árabe, você aponta o sapato, é muito ofensivo. Não sei se vocês lembram aquela cena incrível que alguém jogou um sapato no presidente Bush uma vez, ele lembra, um árabe, você lembra desse Oriente Médio? Não foi uma coisa assim, um ser brilhante, enfim, aí errou, né? Mas
Mas então, porque era o sapato, não era assim, porque eu queria machucar ele, não, era coisa da ofensa, era um ato assim da cultura, assim, não, olha, você é tão caído, eu vou bater com você com o meu sapato, não é assim, ele não queria jogar uma pedra, né? Não era isso, era o sapato, porque era baixo, o pé, entendeu? Mas aqui não, aqui inverte, não, o pé agora é glorioso, e não só o pé, mas a poeira do pé, enfim. Então ele fala assim, de forma muito grandiosa, a poeira dos pés de lótus, os meus devotos vão purificar os universos que estão dentro de mim. Bom, aí ele fala assim, então eu sempre sigo os passos de meus devotos puros, ou seja, ele é devoto dos devotos dele mesmo. Então tem essa coisa na cultura védica, tem essa coisa que aparece em Bhakti, nessa tradição de devoção, de Krishna Bhakti. Muito se expressa o que eu chamo isso da via de duas mãos da devoção. Na Bhagavad Gita você vai ver isso também bem estabelecido. A via de duas mãos, ou seja, Krishna realmente quer enfatizar, olha, não estou pedindo só para você, não é só você, vem a mim, faz a mim. Não. Você está abrindo um canal, eu estou doido para fazer com você, estou doido para te amar, te servir, eu só estou esperando você me dar o ok. Então é uma via de duas mãos. À medida que você vai abrindo, se abrindo, te direcionando, aí você vai ter essa resposta, essa intervenção divina na sua vida. Ele está só esperando a sua permissão, porque ele não vai intrometer, Krishna não vai ferir o seu livre-arbítrio, a sua independência. Ele te deu isso, então ele respeita o seu espaço. Mas se você abre, ele convida você para abrir. Quando você abre, ele vai entrando. Então, a via de duas mãos. Então, aqui ele fala, olha, aqui ele está falando, o devoto não está seguindo ele, né? O devoto é aquele que segue Deus, está lá. Ele fala, não, eu estou seguindo vocês. Aí ele fala, não. Chega a um ponto que eu estou seguindo vocês. Eu estou sempre seguindo os seus passos. Eu que estou seguindo vocês. Mas a gente estava seguindo você. Não, eu estou seguindo vocês. Então fica assim, não, a gente está seguindo você. Não, eu estou seguindo. Então, viram assim uma competição amorosa. Isso se destaca muito assim na parte bem esotérica da tradição Krishna com as gopis, que é uma competição, quem vai amar o outro mais? É o devoto que ama Deus ou Deus que ama o devoto? É uma competição. E aí no fundo Deus fala, não, eu desisto, vocês ganham, vocês têm mais amor do que eu. É uma coisa assim, uma doce competição de quem vai servir mais, quem vai amar mais. É muito bonito isso, mas enfim. Então tem essa parte bem bacana, linda, doce dessa entrega total. Isso aí, ó. Agora vamos para uma parte prática, aí Krishna aproveita o verso e coloca uma parte bem prática, bem interessante, de algumas características fundamentais dessa perfeição, desse nível de devoto tão elevado, desse nível de um yogi tão elevado, de um espiritualista tão perfeito, que Deus mesmo vai querer se ver ele, que Deus mesmo vai querer que os pés de lótus, a poeira dos pés de lótus dele purifique o mundo. E quais são essas qualificações? Ele lista aqui as mais importantes. Primeiro, que estão livres de todo desejo pessoal. Nirapeksham. Então o que é isso? Esse aí já começou, já qualificação lá em cima. Então, como é que é esse livre? É porque nesse ponto, nesse nível de verdadeira pureza espiritual. Nirapeksham. A alminha já não precisa mais correr atrás de nada para si mesmo. A verdade espiritual é que a gente não precisa de nada. Você não precisa de nada, você não precisa de nada, nada lhe falta, nada você precisa adquirir, você não precisa de nada. Você já é puro e perfeito e eterno. Satchitananda, você já é isso tudo, você já é Sat, você existe, Chit, tem todo o conhecimento, Ananda, cheio de
cheio de bem-aventurança, de felicidade. Satchitananda. Então essa é a natureza da alma, Satchitananda. Então o que um ser Satchitananda precisa? Nada. Não precisa de nada. Mas, no entanto, você está vivo. Então fica uma pergunta bem interessante. O que você faria se realmente não precisasse de nada? O que você faria? Aí você, eu vou viajar. Não, mas aí você está precisando viajar, não é? O que você faria? Aí você vai fundo mesmo. Não, eu vou ficar vendo televisão. Não, você está vendo televisão porque você está querendo alguma coisa, você está querendo conhecimento, entretenimento. Mas você não precisa mais. Você é Ananda, você tem toda a bem-aventurança, todo o prazer do mundo, você não precisa do prazer vindo da televisão, do Netflix. Eu vou comer. Não, você não precisa comer. Você é Sat, você vai existir para sempre. Eu vou ver se tem alguma notícia nova, eu vou aprender alguma coisa. Não, você é Chit, você tem todo o conhecimento. Então o que você vai fazer? Aí você vai bem na essência, uma pergunta assim um pouco profunda, eu vou pular para a resposta. Aí você vai bem profundo e diz, não, eu vou amar. Só vai sobrar isso, eu vou amar. E não é como Santa Madre Teresa falou, não é esse papo de amor assim, uma coisa vaga, não. Resultado do amor é serviço. Tem que servir. Você vai servir. Você vai agir de forma, né? Isso aqui é amor verdadeiro. Você vai servir, você vai trazer o bem para outro. Querendo algo de volta? Não, porque você não precisa nada. Então não vou servir, não vou agir porque eu quero que você faça isso para mim, eu vou agir para você ficar bem na fita, para ser incluso, para não ser rejeitado. Não. Eu vou servir porque essa é a natureza da alma. Serviço, seva, em sânscrito. Então por isso que eu explico no Caminho 3T, o foco é Dharma. Qual que é a sua essência? Porque o seu serviço é diferente do seu serviço, que é diferente do seu serviço. Porque nós somos pessoas diferentes. Swabhavaja, Krishna fala, você nasce com uma natureza específica. Então a sua natureza gera um tipo de serviço, e a sua gera outro, e a minha gera outro. E eu vou ficar feliz fazendo o serviço que nasce da minha natureza, e você vai ficar feliz fazendo o serviço que nasce da sua natureza. E se eu tentasse fazer o serviço da sua natureza, de repente eu não ia ficar muito feliz. Aí não ia dar certo. Então não, eu vou fazer o que é da minha natureza. E você da sua, mas o ponto é que serviço, você quer estar servindo. Então esse nirapeksham é quando você já não está mais agindo porque você quer alguma coisa, porque você já entendeu, não preciso de nada, tudo vai vir, tudo já está, já deu, não preciso de nada. Mas eu estou vivo, a vida está fluindo, então cabe-me viver. E viver significa servir. Significa, aí sim, esse é o amor, significa expressar o meu amor em serviço. De novo, o serviço que eu vou ter com a sociedade, meu amor para a sociedade é um tipo, com meu filho é outro, com minha esposa é outro, com minha plantinha é outra, com o meu trabalho é outro, cada aí vai ser, o seu amor vai se manifestar. Tem hora que seu amor significa varrer o chão, tem hora que amor significa escrever um livro, tem hora que amor significa dar um tiro em alguém, porque de repente esse é o serviço que você tem que fazer, né? Por amor à sociedade. Um caso, né, extremo, um bandido maluco está ameaçando pessoas inocentes, aí você tem que agir. Então, às vezes, por amor, você tem que dar um tiro. Como Arjuna, estava no campo de batalha, por amor, ele teve que passar 18 dias lutando, né, letalmente, matando milhares de pessoas, por amor. Krishna fez a Bhagavad Gita num campo de batalha para falar, olha, até isso. Porque Swabhavaja era a natureza de Arjuna como guerreiro, era uma situação necessária, tinha um povo muito maligno tomando conta do mundo, então ele tinha que lutar contra essa maldade, a força do bem contra as forças do mal.
Porque a sua bhavaja, agora de repente não é a sua natureza. Então para você não vai ser interessante ou sequer agradável você lutar. E para o outro não é agradável sentar aqui e fazer uma palestra. Mas entendeu? Então sua bhavaja, então você vai querer servir. Nirapeksham, mas não porque você quer nada, mas só para poder fluir com o seu dharma, viver a sua natureza. E isso não para, porque a sua natureza kármica é essa, mas depois da sua perfeição você tem uma natureza transcendental original e você vai continuar a servir a descrição do mundo espiritual da pós-iluminação, da fase pós-libertação, é justamente de você, na sua natureza original transcendental, servindo amorosamente outros associados de Deus e Deus diretamente. De acordo com a sua natureza transcendental eterna que está aí, velada dentro de você, porque agora você está com outras identificações cobrindo a sua natureza profunda espiritual. Então esse Nirapeksham, essa é a perfeição e a gente começa a trabalhar isso agora mesmo. Agora mesmo. Isso não é depois, agora. Agora você começa a trazer seu foco, né? Isso é o base de tudo que eu explico no Caminho 3T, né? Você começa a trazer seu foco. Não, peraí, não vou ficar fazendo porque eu quero o resultado, não porque eu quero comprar aquilo, porque eu quero ser aceito, porque eu quero prestígio. Não, esquece o futuro. Aqui e agora. O que eu tenho que fazer? Qual que é a expressão da minha natureza? É fazer isso. Então deixa eu botar minha mente totalmente em fazer isso, totalidade na ação. Ok? Então a gente começa a praticar isso agora e já dá um salto gigante de bem-estar e de avanço da consciência e isso vai se aperfeiçoando até você ser verdadeiramente Nirapeksham. Assim que você vai chegar nesse estágio. Ok, então primeiro passo bacana, Nirapeksham, sem desejo pessoal. E aí, Munim, sempre pensando. Munim é de muni, de inteligente, de sábio, sempre pensando. Aí aqui os acharyas expandiram esse sempre pensando e falaram assim, sempre pensando em me ajudar em meus passatempos. Essa parte não está no verso, mas acrescentaram para te dar uma dica. Mas o que Krishna fala é sempre pensando. Sempre pensando em quê? Em como servir. Porque você já lê essas duas coisas. Nirapeksham, você não quer nada, mas você está sempre pensando em como servir. E aí no nível último, isso significa como servir Deus nas suas atividades divinas, as suas lilas. Essa na cultura de Krishna traz esse lado hiper-esotérico, assim, de você ter as atividades que você vai realizar face a face com Deus na perfeição. Então isso aí é sempre pensando em como me servir nos passatempos, meus passatempos. Então, isso é um detalhe bem esotérico. Assim, mas na verdade, de novo, aqui no mundo, aqui no dia a dia, Munim, sempre pensando em como servir. Porque esse Dharma que a gente realiza, Krishna explica na Bhagavad Gita, né, e eu tento passar isso no Caminho 3T. Quando você está lá, não, qual que é meu Dharma? Meu Dharma é varrer o chão, meu Dharma é ir para o trabalho, meu Dharma é cuidar do meu bebê, meu Dharma é escrever um livro. Sim, mas você vai fazer isso como uma oferenda a Deus. Esse é o estágio último. Mente no aqui e agora. Estágio 1, estágio 2, fazendo meu Dharma, vivendo minha natureza. Estágio 3, fazendo isso como uma oferenda amorosa a Deus. Ou seja, em consciência de Krishna. Sabendo, né, a situação divina toda, sabendo que você está servindo a Deus na sua ação. Na sua ação você está servindo a Deus. Na sua natureza, sendo você. Esse é o seu serviço a Deus. Não é acender um incenso, não é fazer um ritual. O seu verdadeiro oferenda amorosa a Deus é a sua vida. Bem vivida no aqui e agora, na sua natureza. Ok. Terceiro, Shantam, né, de Shanti, pacífico, em paz. Shantam. Então, pacífico, né? Isso é um sinal de avanço. Você está pacífico, a mente está apaziguada, você está tranquilo.
porque você não se afeta, você não é perturbado pelas atividades externas. Quanto mais avanço você tem, mais você consegue assimilar os eventos, os eventos externos e entender, não, isso aqui está só afetando meu Dharma. Ah, aconteceu esse negócio, tá ok, qual que é meu Dharma? Sem me perturbar, porque tem coisas chatas, tem coisas ruins, tem pessoas desagradáveis, né? Coisas da natureza, desde o mosquitinho, um pico de energia que estoura todos os seus equipamentos. Quer dizer, essas coisas acontecem, aí você fica agitado, com raiva. Não. Shantam, pacífico. Vem cá, qual que é meu... O que eu tenho que fazer agora? O que se pede de mim nessa situação? Ah, ok, eu tenho que agora começar a fazer isso, resolver aquilo, tá bom. Você pula aquele agito mental inútil. Então, cada vez, quanto mais você avança, mais rapidamente você entra nesse estágio Shantam. Você se torna Shantam. Aí cada vez você vai treinando a mente, já aconteceu uma coisa, você já, opa, tá tranquilo ali agora, como é que a gente vai resolver? Vamos ficar tranquilo. Tá? Então, Shantam já está pacífico, com a visão interna, focado na transcendência. Aí o próximo passo, muito legal. Nirvairam, sem hostilidade com ninguém. Uma parte bem interessante da história do Mahabharata é que tem, né, um dos Pandavas, a gente está aqui no paraíso dos Pandavas, e o Pandava mais velho era Yudhishthira. E Yudhishthira, ele era muito calminho, ele era muito bramínico, ele, apesar de ser um rei e tal, um imperador, mas ele tinha como ele era filho de Dharma, ele era o filho de Dharma, então ele era muito dhármico, então como tal ele era muito focado em fazer o bem, porque fazer o Dharma é fazer o bem, muito focado, então ele era meio calminho, até demais assim para a posição dele de rei, de imperador, de guerreiro, ele era muito calminho. Mas então assim, ele estava lá, então do Yudhishthira, e teve toda a intriga, quando você lê o Mahabharata, toda a intriga, né? Aquela coisa toda, os malvados. O malvado Duryodhana querendo tomar conta, usurpar o trono, enfim, que leva até a guerra, a batalha de Kurukshetra, né, os Kurus, enfim, todo né, o Game of Thrones lá acontecendo, bem dramático, cheio de gente querendo matar Yudhishthira. Desde a adolescência, desde que ele era adolescente, tinha o primo dele, Duryodhana, querendo matar ele, os irmãos e a mãe dele, fazendo um plano após o outro de assassinato. Um após o outro, planos assim bem horríveis, veneno aqui, casa, tacar fogo na casa deles, matar mesmo com espada, exilar. E aí ele tinha os inimigos, né, os amigos de Duryodhana. Então ele tinha um monte de gente querendo fazer o mal para ele a vida inteira. Mas aí tem uma fase que ele fala assim, não, eu não tenho inimigos. Tem uma citação bem bonita assim, ele fala, não, eu não tenho inimigos. Como assim você não tem inimigo? Você está cheio de inimigos. Você é o cara que mais tem inimigo, é você, Yudhishthira. Mas então é isso. Não, eu não tenho inimigos. Pode ter pessoas que se comportam como meu inimigo. Pode ter pessoas que me acham inimigo deles. Mas eu não vejo ninguém como meu inimigo. Muito legal essa frase. Eu me lembro que quando eu vi isso, eu falei, uau, olha só, isso sim é consciência elevada, né? Por que você, como assim você tem inimigo? Que consciência é essa de você ver alguém como inimigo? Essa é uma consciência muito baixa. Como assim? Não, eu não tenho inimigos. Você pode estar querendo fazer o mal para mim, mas eu não, isso é um problema seu, não tem nada a ver comigo isso aí. Entendeu? O que você está pensando eu não controlo. Mas eu te desejo bem. Mesmo que você esteja querendo me fazer o mal, eu ainda assim desejo bem para você. Eu quero que você fique feliz e que você consiga sair dessa, né? Elevar a consciência, seja feliz. Claro, você não quer. Como que você não vai querer alguém seja feliz? Como que você não quer que alguém se ilumine? Não tem sentido.
né? Então, não tem inimigos. E aí, olha só, e mostra, aí entra o próximo e último, né? Você não tem inimigos, sem hostilidade para com ninguém, e Samadarshanam, consciência igual em toda parte, que aí também é o ponto assim chave. E Krishna enfatiza isso também muito na Bhagavad Gita, né? Essa chamada equanimidade. A gente falou muito sobre isso nesse curso, né? Equanimidade. Que é o foco, porque equanimidade, de novo, significa que você está com um olhar interno, você está vendo abaixo da superfície, você não está mais preso na consciência mundana, material, superficial, onde há as variações constantes. Então tudo é sempre diferente. Não, você está vendo mais profundo. E tão profundo que você vê a igualdade de tudo. Você pode ver que todos são almas, que não importa o que a pessoa está fazendo, o que ela fez, o que ela falou, muito menos cor de pele, preferência sexual, essas besteirinhas todas. Você está vendo lá no fundo, ó, a alma, centelha divina, e não não, mas nem é humano. Sim, você vê além da superfície, e árvore, inseto, e cachorro, e gato, e preá, você está vendo, não, tudo centelha divina. E as situações aqui, é bom, ruim, quente, frio, você fala, não, isso é tudo externo, tudo passageiro, não tem nada a ver quente, frio, aqui. Fama, honra, desonra, não, isso é tudo flutuações, ondas na superfície, altos e baixos, ondas, mas eu estou profundo. Então essa equanimidade é sinal mesmo de visão espiritual. Então esse fecha a listinha pequena, mas linda, né? Importante, né? Das qualificações de uma alma verdadeiramente iluminada. Bom, e assim a gente encerra essa descrição. Agora eu vou ler só o significado deixado pelos nossos acharyas. Assim como os devotos sempre seguem os passos do Senhor Krishna, do mesmo modo, o Senhor Krishna, sendo um devoto de seus devotos, segue os passos deles. O servo puro do Senhor vive meditando nos passatempos do Senhor e considerando como auxiliar o Senhor em sua missão. Todos os universos materiais estão situados no corpo de Sri Krishna, como se demonstrou Arjuna, Mãe Yashoda e outros. O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus e por isso fica afastada qualquer hipótese de impureza no Senhor. Ainda assim, o Senhor deseja purificar os universos situados dentro dele, tomando a poeira dos pés de lótus de seus devotos puros. Sem a poeira dos pés de lótus dos devotos, não é possível ocupar-se em serviço devocional puro, sem o qual não se pode experimentar diretamente bem-aventurança transcendental. O Senhor Krishna pensou: estabelecer esta regra estrita de que só é possível desfrutar minha bem-aventurança transcendental mediante o serviço obtido da poeira dos pés de lótus de meus devotos. Como também desejo experimentar minha própria bem-aventurança, observarei o procedimento padrão e aceitarei a poeira dos pés de meus devotos. Srila Madhvacharya salienta que o Senhor Krishna segue os passos de seus devotos a fim de purificá-los. Conforme o Senhor caminha atrás de seus devotos puros, o vento sopra a poeira dos pés do Senhor para diante de seus devotos, que então se purificam através do contato com tal poeira transcendental. Não se deve totalmente procurar lógica material nestes passatempos transcendentais do Senhor. É apenas uma questão de amor entre o Senhor e seus devotos. Muito bonito, né? Então, muito obrigado pelo seu tempo, sua paciência. Que Krishna abençoe todos vocês com esse amor transcendental e essas belíssimas qualidades aqui mencionadas hoje. Hare Krishna.